Portuguesa, essa aula que inaugura o novo semestre, o segundo semestre do ano letivo de vocês. Eu sei que esse ano letivo tem sido provavelmente o mais difícil da curta carreira escolar de vocês, mas ainda assim, quero lembrar que as nossas aulas, o estudo, ele é extremamente necessário, então vamos continuar estudando, tá bom? Então, como diz bem aqui do lado, que fiz questão de deixar claro para vocês, sejam bem-vindos, e nosso segundo semestre está oficialmente iniciado agora, hoje. Eu sei que essa é a primeira aula de língua essa é a primeira aula de vocês, na verdade, do segundo semestre, né? A primeira aula de língua portuguesa e a primeira aula de todas. E eu tenho várias informações, vários comunicados, várias atualizações para vocês acerca desse segundo semestre. Mas, na verdade, eu queria deixar essa aula bem objetiva, indo direto ao ponto, para o que ela realmente é, para aquilo que a gente realmente vai trabalhar hoje nesse primeiro dia, tá bom? Outras informações que são também importantes, ficaram para as próximas aulas. Eu sei que vocês vão aguentar esperar para ouvir mais novidades sobre o nosso semestre, tá bom? Quero que seja algo bem objetivo. Antes de tudo, porém, eu queria só primeiro falar que talvez esteja travando aqui o vídeo de vez em quando, é porque eu estou usando um outro computador, apesar de parecer que eu estou gravando da mesma maneira, né, com o chroma aqui e tudo mais, mas tem algumas diferenças, então pode ser que apresente algum probleminha ao longo da aula, mas eu acredito que vocês terão paciência e conseguirão entender tudo. Também quero falar que é o seguinte, vocês estão vindo de umas férias, eu sei que muitos de vocês talvez já vão começar esse segundo semestre agora, já com uma certa preguiça, já sem vontade de estudar, mas eu peço que tenham paciência, eu peço que realmente se esforcem, todos os dias procurem assistir às aulas do dia, a fazer as atividades daquele dia, para não ficar atrasado conforme o tempo for passando, tá? E lembre-se, valorize o conhecimento que é dado a vocês e usem isso para algo bom. Então, por favor, se esforcem ao máximo e valorizem ao máximo tudo que a escola está fazendo por vocês, tá? Já que nem todo mundo está tendo a oportunidade que vocês estão de continuar estudando e de continuar aprendendo alguma coisa durante esse período. Então, quero convidar vocês para que a partir dessa aula vocês tenham em mente que diariamente vocês ou vão aprender alguma coisa nova ou vão exercitar o cérebro de vocês de alguma maneira, e isso já é muita coisa, tá bom? Mas vamos aqui para a nossa aula. Eu queria muito perguntar para vocês o seguinte: o que as experiências de vocês ao longo desse período de quarentena já ensinaram? O que vocês já aprenderam com essas experiências que vocês viveram durante esse período de isolamento social? Eu me pergunto muito isso porque eu penso que vocês aí na casa de vocês, no isolamento de vocês, já devem ter feito algumas descobertas ao longo desses últimos 4 meses que a gente viveu em quarentena. Acho que é já mais ou menos isso. Eu imagino que você já tenha observado algum detalhe na sua casa que você não tinha observado até antes da quarentena e a sua cabeça quase que explodiu do tipo, pelo amor de Deus, eu nunca tinha observado isso. Ou talvez algo no comportamento da família de vocês, da família de vocês de maneira geral, algo que você observou na rua depois de um tempo de sair, alguma novidade, sabe, que você parou para reparar, alguma observação que você fez e que realmente você percebeu que antes da quarentena você nunca tinha parado para pensar nisso ou naquilo. E às vezes eu fico pensando que vocês têm muita coisa bacana que vocês aprenderam, mas que provavelmente vocês não estão compartilhando com outras pessoas. Talvez vocês fizeram observações sobre o mundo, sobre a cidade, sobre a paisagem da nossa cidade a partir desse momento de isolamento. E a pergunta é, as pessoas sabem dessas novidades que vocês descobriram só? Essas novidades, essas descobertas de vocês estão sendo compartilhadas? E a grande pergunta é, e vale a pena compartilhar as novidades que a gente aprende, as observações que a gente faz sobre o mundo? Será que é importante para alguém também? Será que alguém gostaria de saber o que a gente pensa sobre as coisas? E aí eu queria perguntar o seguinte para vocês agora. Vocês já ouviram falar sobre Anne Frank? Eu sei que alguns de vocês aí, como a Ariane, por exemplo, já leu, não sei se a Ariane leu toda, ela pode até me falar depois se ela leu todo o livro ou se ela apenas pegou trechos, mas não importa, mas eu sei que a Ariane é uma das que já teve contato com essa obra. E aí eu queria perguntar se outros de vocês já tiveram contato com essa obra e sabem quem foi Anne Frank. E aí, de maneira bem resumida, até para que a aula não fique muito alongada, principalmente por ser a primeira aula, não quero cansar vocês, Anne Frank foi uma garota judia que viveu ela tinha mais ou menos 13 anos quando começou a Segunda Guerra Mundial
E o que foi a Segunda Guerra Mundial? Desculpa se está travando muito aqui para vocês, tá, pessoal? Não sei se está travando, mas já peço desculpa se estiver. A Segunda Guerra Mundial, como o próprio nome diz, foi uma guerra envolvendo as principais nações do mundo que competiram entre si naquela época. E uma das mais cruéis até da época era a Alemanha, governada pelo Hitler. Você já deve ter ouvido falar do Hitler. E basicamente, gente, naquela época, a Alemanha, ela declarou alguns inimigos, como por exemplo os judeus, que era um povo que vivia na Alemanha, que querendo ou não, começou a crescer de vida na Alemanha e tudo mais. E eles acreditavam o seguinte, os alemães: a culpa da nossa pobreza é dos judeus, que não é nem daqui, não são nem alemães e vieram para o nosso país para pegar e tomar nossas riquezas, o que não era bem verdade. Mas eles pegaram os alemães e transformaram em inimigos. E durante a Segunda Guerra Mundial eles começaram a gente pode até chamar assim, a escravizar os judeus. Eles pegavam os judeus, perseguiam, levavam para campos de concentrações para trabalhar muito, muito como escravos, para gerar riquezas, né? Trabalhar para eles. E aí, depois de um tempo, ainda matava eles da maneira mais cruel possível, que era colocando numa câmara de gás, ou seja, colocava todo mundo no mesmo local e simplesmente era um fogo tão intenso que eles viravam pó em segundos. Então, era de uma maneira muito cruel mesmo que eles tratavam e matavam os judeus naquela época. Foram milhões de judeus que morreram na mão dos alemães. E aí a Anne Frank, que era uma garota judia, ela, graças a Deus, ela escapou. De certa maneira, ela escapou da mão dos alemães. Mas por quê? Porque a família dela pegou ela e eles se esconderam durante muito tempo no local, tá bom? Durante 3 anos. Então eles ficaram numa espécie de isolamento. Assim como a gente está no isolamento, eles ficaram no isolamento durante 3 anos. A diferença, pessoal, é porque assim, a gente está no isolamento com medo do quê? Do coronavírus, com medo de que alguém da nossa família fique doente, a gente está no isolamento porque as pessoas pedem que a gente fique no isolamento. A Anne Frank, não, ela estava no isolamento porque ela sabia que se ela pisasse na rua, era capaz de algum alemão aparecer, algum soldado e tudo mais, prendê-la, prender a sua família e eles morrerem logo depois. Então era uma situação bem pior. Mas a Anne Frank também estava numa situação parecida com a nossa, de estar presa no local e saber que tão cedo ela poderia sair dele. E aí a grande questão é, o que foi que a Anne Frank fez com o tempo dela? Porque assim como vocês, ela tinha 13 anos, mais ou menos a idade de vocês, ela começou a fazer descobertas, ela começou a fazer observações sobre a vida, sobre o tempo, sobre tudo que ela observava ao redor dela. Mas a Anne Frank tomou uma decisão que talvez foi a melhor decisão que ela poderia ter tomado, que foi o seguinte: eu quero registrar tudo isso que eu estou vivendo, primeiro para mim, já que era um diário, ela escreveu um diário, e para quem sabe o que é diário, vocês sabem, o diário você escreve pensando não que outras pessoas vão ler, mas em você mesmo, para ler depois. Mas ela começou a escrever para registrar todas as observações que ela fazia acerca daquele momento que ela estava vivendo. E aqui eu trouxe para vocês algo que você encontra facilmente na internet. Olha, observe que eu estou usando aqui uma página da internet. É só procurar ler trechos do livro Diário de Anne Frank, porque virou um livro, porque depois que ela escreveu todo o diário dela foi encontrado, foi descoberto e virou um livro. E esse livro se tornou tão importante porque, primeiro, a gente conseguiu enxergar a Segunda Guerra Mundial a partir do olhar de uma garota de 13 anos e a gente pôde descobrir o quanto ela sofreu e que sentimentos passam por ela durante aquele período. Então, é um livro realmente muito importante para a história da humanidade. E ela fez sem nenhuma pretensão de se tornar algo grandioso. Ela fez porque ela descobriu o seguinte, que ela tinha que fazer alguma coisa com o tempo dela. Ela poderia ficar só reclamando, ela poderia ficar só chorando, ela poderia ficar só aperreando os pais para que os pais dessem um jeito na situação, sendo que eles não poderiam fazer nada. Mas ao invés disso, ela preferiu usar o tempo dela da melhor maneira possível, registrando a vida dela, transformando os sentimentos dela em algo eterno. Porque se ela tivesse vivido tudo que ela viveu e não tivesse escrito, ninguém saberia da história dela. Ou seja, com a Anne Frank nós aprendemos que escrever é nos eternizar. A Anne Frank ela vai ser eterna, ela nunca vai ser esquecida justamente porque ela resolveu escrever. E aí a gente descobre o poder da linguagem, né? Mas aí eu queria ler com vocês alguns trechos aqui, tá bom? O primeiro deles é esse daqui, ó, que fala sobre caráter. Durante o diário dela, vai falar sobre vários temas, né? E ela diz o seguinte: olha a observação que uma menina de 13 anos é capaz de fazer. Para ser franca, não consigo imaginar como alguém poderia dizer eu sou fraco e continuar assim. Se você sabe isso ao seu respeito, por que não luta contra? Por que não desenvolve o caráter? Olha a observação que uma garota de 13 anos era capaz de fazer e que a gente só sabe disso porque ela resolveu escrever. Olha o significado que tem esse trecho de falar.
Se você sabe que você tem algum problema, se você sabe que você tem alguma espécie de defeito ou alguma coisa que você tem que melhorar, a questão é, por que você não melhora? Por que você não corre atrás? Você vai viver a vida inteira sabendo que você tem esse defeito e vai viver com ele, não faz isso muito sentido, né? E ela faz inúmeras outras observações, para não demorar tanto, vou ler só algumas aqui para vocês. Essa daqui sobre intensidade também é muito boa, ó, quando fala: ao longo de todo o tempo em que aqui estive, ansiei inconscientemente e por vezes conscientemente por confiança, amor e uma afeição física. Este anseio pode variar em intensidade, mas está sempre presente. Então a gente descobre aqui os sentimentos que perpassaram por ela durante o período em que ela ficou isolada, né? Ela ficou ansiando, mesmo que sem saber, como ela fala inconscientemente em alguns momentos, né? Mas ela queria muito poder confiar novamente nas pessoas, ela queria muito sentir o amor das pessoas e a afeição física, né? Ou seja, aquele carinho, aquele cafuné que tão bem faz as pessoas e que durante longos anos ela não pôde sentir por todo o horror que havia em torno dela, de tantas pessoas morrendo e de tanta maldade no mundo. E aqui um último que eu queria compartilhar com vocês é esse sobre asfixiar, né? O melhor de tudo é o que penso e sinto. Pelo menos posso escrever. Senão, me asfixiaria completamente. Então, olha a noção que ela tem sobre os sentimentos dela. Ela fala o seguinte: se eu não colocar tudo que eu penso e tudo que eu sinto no papel, eu vou me asfixiar. Por quê? Porque tudo isso vai ficar rondando na minha cabeça, girando na minha cabeça, e isso vai me fazer mal. Então, a maneira de eu colocar para fora todo o meu sentimento é escrevendo tudo isso no papel. Então, a Anne Frank, ela mais uma vez nos traz uma lição do poder da linguagem, que quando a gente pega o que está aqui e coloca para fora, ou pela fala, ou pela escrita, primeiro, a gente está eternizando o nosso sentimento e o nosso pensamento, porque vai ficar para sempre para as pessoas aquilo que a gente escreveu, e a gente está fazendo uma espécie de terapia. A gente está colocando para fora, então aquilo não vai ficar remoendo dentro da gente, ok? Mas aí você pode estar pensando agora, o que o professor está querendo com isso? Já vai querer que a gente comece o semestre escrevendo, fazendo igual a Anne Frank, falando sobre o que a gente sente e tudo mais? Ah, mas eu estou com tanta preguiça de fazer isso, é tão chato, eu não penso como a Anne Frank, eu não quero escrever. Pode ser uma escolha sua, você pode simplesmente querer guardar para si, você pode não querer compartilhar com as outras pessoas os teus pensamentos, as tuas observações sobre o mundo, principalmente nesse momento de quarentena. Mas eu tenho uma pergunta muito importante para você. E se você fosse premiado por aquilo que você escreve? E se você ganhasse realmente, literalmente, um prêmio por estar fazendo observações bacanas sobre o mundo? Porque uma coisa é você fazer como a Anne Frank, escrever simplesmente para escrever como uma terapia, para relaxar. E outra coisa que eu acho que, de certo ponto, é até melhor é você escrever sabendo que vai ganhar algo por isso. E aí? E se eu lhe premiasse pela tua escrita? Será que você teria mais vontade de escrever? Bem, eu não sei se você vai ter mais vontade de escrever sabendo que você vai ganhar algum prêmio com isso, mas essa é justamente a ideia do concurso de redação Nossa Casa, um Mundo Nosso, que é um concurso que está sendo ofertado pelas escolas criativas. Escolas criativas é uma empresa que é voltada à educação, tem parceria com várias empresas que realmente têm dinheiro, e eles estão propondo aqui em Jijoca, estão fazendo várias parcerias e propondo concursos. É tanto que esse nome aqui, para algum de vocês, ele não é novidade, tá? Porque muitos de vocês participaram e ganharam. Eu não vou falar que eu não sei todo mundo que é do sétimo ano que ganhou esse primeiro concurso de fotografia, mas eu sei de alguns, porque eu estava no dia da premiação. E aí eu não vou falar nomes para não esquecer de ninguém. Mas houve um concurso de fotografia chamado Nossa Casa, Mundo Nosso, em que a proposta era que vocês fotografassem alguma coisa interessante dentro da casa de vocês, de dentro para fora da casa de vocês, em relação à rua, para justamente identificar qual é o olhar que vocês têm nesse momento de pandemia. E aí muitos de vocês tiraram fotos incríveis e foram premiados por isso. Teve até um momento de celebração e tudo mais. Quero até mostrar para vocês algumas fotos da premiação. Ó, teve todo um momento de celebração. Então temos aqui alunos que ganharam, né, pela fotografia e tudo, tiveram a premiação. Muito bacana tudo isso, porque a competição era do quinto ao nono ano. Olha, observe,
vários alunos aí, ok? A Gisele aqui, a Sinara também ganhou, eu lembro. Muita gente ganhou, tá? Inclusive, eu enquanto professor, eu também participei de só que era um concurso diferente, mas era um concurso entre professores. Graças a Deus também eu consegui ganhar, consegui ficar aí na lista dos aprovados e tudo, também tive a minha premiação. Então, assim, gente, é muito legal imaginar que tem uma empresa aqui dentro de Jijoca ofertando uma oportunidade para que a gente coloque os nossos talentos para fora, para que a gente se esforce e seja premiado por isso. Para quem já viveu ou esse momento do concurso de fotografia que foi premiado, ou qualquer outro momento em que você ganhou alguma coisa, você sabe o quanto é gratificante não exatamente sentir que é melhor do que os outros, mas sentir que você competiu com tanta gente boa e ainda assim você foi capaz de ganhar. Então, tem a ver, essa é a mesma lógica, tá bom? Essa é a mesma lógica desse concurso de redação. É um concurso de redação, ou seja, não é fotografia, óbvio, é escrita, em que as melhores redações terão o seu prêmio dado para o aluno. Então, o aluno vai ser reconhecido, as pessoas vão saber o seu nome, vão saber que entre tantos alunos do município, você foi capaz de ter uma das melhores escritas e uma das melhores redações, tá bom? Mas aí, vamos entender melhor um pouco desse concurso, tá? A primeira coisa aqui é a proposta do concurso. Qual é a proposta do concurso? É sobre tudo isso que eu já falei agora. O nome do concurso, como eu já disse, é Nossa Casa, um Mundo Nosso. O que esse título significa? Prestem bem atenção. Nossa Casa, vírgula, um Mundo Nosso. Então, o mundo nosso aqui é o chamado aposto. Então, o que acontece? O mundo nosso é como se eu estivesse dando uma característica porque é a nossa casa. Então, o que é a nossa casa nesse atual momento da pandemia? Nesse atual momento da pandemia, a nossa casa é o nosso próprio mundo, porque a maioria das pessoas ainda estão respeitando o isolamento social, então a gente não está saindo muito de casa. Então, a nossa casa virou todo o nosso mundo, porque a gente passa o dia, a semana, o mês dentro dela. Então, a questão é, qual é o olhar que vocês têm sobre o mundo nesse momento de pandemia, a partir da experiência de vocês dentro da casa de vocês, dentro do isolamento? Então a proposta é essa, gente. E é uma proposta que, de certa forma, todo mundo vai ter facilidade para escrever. Por quê? Porque todo mundo está vivendo esse momento em que está isolado dentro de casa, em que está vivenciando coisas novas. E aí? E se você escrever sobre isso? E se você escrever sobre o que você está sentindo nesse período de pandemia? Sobre tudo que você já viveu? Ou sobre alguma experiência bacana, sabe? Alguma coisa que aconteceu, alguma experiência que foi muito marcante para você durante esse período. E se você colocasse isso no papel, será que não seria interessante que as pessoas soubessem dessa tua experiência, soubessem dos teus sentimentos? Será que não serviria até para as pessoas entenderem melhor como está sendo a pandemia para tanta gente? E aí, essa é a proposta, tá? Que a gente vai trabalhar ao longo das próximas aulas para que vocês comecem a escrever essa redação de vocês, porque eu já adianto, mesmo que você não tenha interesse de participar, a redação ela vai estar servindo como atividade de casa ao longo das próximas aulas. Então, querendo ou não, ou realmente querendo participar, ou para garantir a sua presença na minha aula, você vai ter que estar escrevendo sim sobre essa redação. Aí, sempre que tem um concurso, a primeira coisa que a gente se pergunta é: mas com quem eu vou concorrer? Quem serão as pessoas que vão concorrer comigo? São todos os alunos que quiserem participar do 5º ao 9º ano. Vocês não são obrigados a se inscrever no concurso, mas quem são os alunos que podem se inscrever nesse concurso? Todos os alunos de Jijoca que estudam do 5º ao 9º ano. Tá bom? E qual é a premiação? Premiação é sempre algo muito importante, né? Até onde eu sei, pode ser que isso mude, mas até onde eu sei, a premiação é um vale compras de R$100. Então você vai ganhar um vale compras de R$100 para ir em algum lugar do município, em alguma loja do município, fazer algum tipo de compra. Eu não sei se esse vale compra serve para outros tipos de compras fora do município, né? Talvez sirva, não sei. Mas de maneira geral, pense isso. Você vai ganhar R$100 para comprar aquilo que tu quiser. E aí, é claro, eu acho que vocês ainda hoje devem considerar que R$100 é muita coisa, né? Dá para fazer um bocadinho de coisa ali com R$100 e tudo, dá para comprar umas coisinhas com R$100. E mais uma vez, o que eu quero que fique na cabeça de vocês é o seguinte: eu poderia estar aqui apenas colocando isso como atividade de casa, mas isso é parte de um concurso. Você pode ser premiado com isso. Se você conhece algum colega seu que estuda em outra rede municipal, que estuda em outra cidade, que mora em outro estado, pergunte para ele como é que está sendo a volta às aulas.
pode ter certeza que nenhuma volta às aulas está sendo tão legal quanto essa daqui de Jijoca, em que, além de tudo, a cidade está te oferecendo um concurso para tu se tornar destaque e ser premiado por algo que poderia ser só uma atividade de casa. Mas não é só uma atividade de casa, é realmente um concurso. E aí hoje, para fazer parte dessa primeira aula, para vocês começarem a exercitar, começarem a pensar no que vocês vão fazer, né, como vai ser a redação de vocês, a atividade de casa de hoje ela é muito fácil, tá? Prestem bem atenção. Mais uma vez, só até já me adiantei a pergunta que eu ia fazer nesse próximo slide, né, que é isso. Vocês podem se perguntar, e o que vamos fazer hoje? Né? O que é que vocês vão fazer hoje? Bem, você já ouviu falar num roteiro? Você sabe o que é um roteiro? Se você não sabe, quero lhe mostrar aqui rapidinho, porque eu, enquanto professor, poderia apenas falar aqui para você, mas eu prefiro mostrar até porque é aquela dica que eu dou. Quando tiver qualquer dúvida sobre o que é alguma coisa, pesquise, pelo menos que seja no dicionário na internet, tá bom? Olha, se você pesquisar na internet aqui, ó, roteiro, significado, o que é que significa roteiro? Vai ter vários conceitos, várias explicações sobre o que é roteiro. Mas eu quero pegar esse quinto conceito do que é um roteiro, tá? Ó, eu acho que tá dando para todo mundo ver, é o seguinte. É a relação de tópicos mais importantes a serem abordados em apresentação oral ou escrita, discussão, etc. Ou seja, é você topicalizar, é meio que resumir por tópicos aquilo que você vai abordar. Então, dentro de uma redação, se você vai fazer todo um texto com vários parágrafos, o que seria o roteiro? Seria você apenas colocar tópicos do que você vai abordar. Não entendeu ainda direito? Vamos entender melhor agora, tá? Prestem bem atenção. Vocês vão fazer o roteiro de vocês com base no seguinte, peraí, porque só... Eu não vou poder guiar aqui com a minha mão, mas vocês vão me acompanhando aqui, tá? Primeiro, isso tudo vai estar na atividade formulário do Google Drive, mas preste atenção, vou deixar o recadinho lá, mas já vou falar aqui, tá? Por favor, escutem com atenção. Tudo que vocês forem escrever no Google Drive no Google Formulário, naquela atividade online que sempre eu passo, né, naquele link. Tudo que vocês escreverem lá, vocês têm que escrever no caderno de vocês, que é para guardar essas informações, tá? Vocês vão escrever no Google Formulário para mim, para eu saber, para eu corrigir, para eu ver e até dar dicas. Mas vocês vão ter que escrever a mesma coisa no caderno de vocês, que é para na hora de escrever a redação, vocês já terem um roteiro anotado lá. Mas enfim, como é que vocês vão montar o roteiro hoje? É algo bem simples, é algo bem fácil, tá? Vocês vão ver lá que a primeira coisa que vocês vão ter que pensar é no título provisório. Qual vai ser o nome do meu texto? Qual vai ser o nome da minha redação? Qual vai ser o título? Primeiro pensem, tem que ser um título chamativo, que assim, a pessoa tenha curiosidade de ler só a partir do título, aquele título que chama a atenção, tá bom? Até na próxima aula eu posso trazer alguns exemplos de títulos chamativos, não para vocês copiarem, claro, mas para vocês se inspirarem. A segunda coisa, e talvez uma das mais importantes para esse momento, é vocês pensarem: que situação da minha quarentena eu vou falar na minha redação? Eu vou falar de um momento específico que eu vivi, ou eu vou falar de maneira geral sobre os sentimentos que eu estou sentindo? Ou que tema que eu vou abordar? Porque existem várias temáticas que vocês podem abordar na redação de vocês sobre o isolamento social. Vocês podem falar, por exemplo, sobre a questão da solidão que o isolamento social pode trazer, ou das novas descobertas que você pode ter encontrado nesse isolamento social, ou sobre as amizades, sobre a força das amizades durante o isolamento. Percebem o tanto de temas que dá para você abordar, sabe? Temas mais pesados ou temas mais leves, mas existem várias temáticas. E a pergunta é: qual vai ser o tema da tua redação? Sobre o que exatamente? Qual vai ser o assunto? Sobre o que exatamente você vai falar na tua redação, tá bom? Terceiro tópico é sobre quais pessoas você vai falar. Bem, não tem como tu escrever uma redação inteira, até porque se trata de isolamento social, sem citar as pessoas. Ou as pessoas que estão mais próximas de ti, ou as pessoas de quem tu sente mais saudade. Ou então, por exemplo, se tu for falar sobre uma situação que tu viveu, quem foram as pessoas que estavam envolvidas naquela situação? Deu para entender? Então, quais pessoas, quais personagens vão estar presentes na tua redação? E o quarto ponto é: em que lugar isso vai se basear? A tua redação vai falar, por exemplo, mais sobre situações que tu viveu na tua casa, ou foi alguma situação que tu viveu na rua, ao sair na rua depois de um tempo. Não sei, pensa bem aí. Ou se vai falar sobre a saudade da escola. Então, por exemplo, o lugar mais citado na tua redação vai ser a escola. Começa a pensar também no local onde a tua redação vai se ambientar, tá
tá bom? E aí tem um quinto ponto que eu não coloquei aqui, mas que vai estar lá na atividade de vocês, que é o seguinte: por que exatamente você vai fazer essa redação, né? Ah, professor, eu vou começar a escrever porque primeiro o senhor está obrigando, né? É atividade de casa, e porque tem a questão da premiação, eu posso ganhar alguma coisa. Não, mas exatamente, até pegando ali do que a gente viu da Anne Frank, exatamente por que você vai escrever? Por que é importante escrever? Eu quero que vocês pensem também nisso, tá bom? Então, são esses 5 pontos, que vocês também vão ver esses 5 pontos lá na atividade online, que eu vou deixar lá bem explicadinho para vocês não errarem, ok? Então, gente, de maneira geral, essa foi a nossa aula, 25 minutinhos, geralmente as minhas aulas passam de 30, tá bom? Eu tenho um texto maravilhoso para quem quiser se inspirar, que é um texto chamado Anne Frank e o Covid-19. Olha que legal, ó. Tem um texto que compara justamente a experiência da Anne Frank com esse isolamento social por conta do Covid. Então, se você procurar no Google Anne Frank e o Covid-19, você já vai encontrar. Mas se você quiser me pedir o link, fale comigo, eu vou lhe entregar o link também, tá? É uma leitura muito bacana para você já começar a se inspirar. Qualquer dúvida, como eu falo até aqui, se você tiver qualquer dúvida, gente, entre em contato comigo lá no WhatsApp, no privado, tá bom? Fale comigo para a gente conversar. Eu queria muito que todos vocês quisessem se inscrever nesse concurso. Eu vou ser bem realista com vocês, tá? Eu queria demais que todos vocês quisessem se amostrar como eu vou escrever a melhor redação possível, eu vou ganhar esse concurso para todo mundo ver o quanto eu sou bom. Eu queria que vocês tivessem pelo menos esse pensamento, que era realmente para se empolgar e nesse momento de quarentena ser vitorioso e ser reconhecido por alguma coisa e não só ficar em casa olhando o celular e tudo mais sem produzir nada, tá? Mas mais uma vez, qualquer dúvida fale comigo e durante as próximas aulas a gente vai estar aí melhorando cada vez mais a redação de vocês e daqui para a semana que vem, para o final da semana que vem, eu acredito que muitos de vocês já vão estar com a redação pronta e pronta para enviar também. Não se preocupem que quando a redação de vocês estiverem mais ou menos pronta, eu vou dar uma ajuda, vendo o que é que vocês têm que melhorar, tá bom? Apontando ali aquilo que vocês podem melhorar, que é porque eu quero muito que vocês ganhem. Eu queria que todos vocês competissem e que todos vocês ganhassem também. É isso, pessoal. Até a próxima. Tchau!